Hoje estamos aqui para mais uma aula do sétimo ano. É a correção dos exercícios de divisão de frações, módulo 19. Tá? Como havia combinado com vocês, eu vou fazer a correção daqueles exercícios que a gente não conseguiu terminar na nossa última aula. Tudo bem? Ó, o módulo é 19, mas a página... Deixa eu pegar aqui qual é a página. Página 424, tá? Aqueles exercícios que começam, acho que é exercício 1. Tudo bem? Então vamos lá. Exercício, ó. Esse exercício começou a partir do novo procedimento de divisão de frações. Tá? Lembra que a gente viu dois métodos para a gente resolver a divisão entre frações? O que a gente fazia? O primeiro procedimento era, ou a gente tira o MMC entre os denominadores, né? Coloca todo mundo pelo mesmo denominador. No final, quando a gente achar uma fração equivalente a elas, a gente colocava a divisão do numerador pelo numerador e divisão do denominador pelo denominador, né? Só que a gente viu que dava mais trabalho. A gente tem um novo procedimento que está até nessa página 424, que é pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, correto? Então, ó, eu vou fazer todos esses exercícios pelo esse novo método, que está nessa página 424. Então, a letra A, ó, 2 sétimos dividido para 3 quintos. A gente repete a primeira fração, 2 sétimos, troca o sinal de divisão, não vai ser mais divisão, vai ser multiplicação, e inverte a segunda fração. Assim, ó, repete a primeira fração, 2 sétimos, multiplica pelo inverso da segunda, tá? O 3 vem para baixo e o 5 vai para cima. Só multiplicar numerador com numerador, 2 vezes 5, 10, e denominador vezes denominador, 7 vezes 3, 21, tá? Caso dê para simplificar o resultado final, a gente simplifica. Nesse caso aqui, não, tá? O 10 é só múltiplo de 2 e 5, né? Nos números primos, e o 21 é só 3 e 7. Então não tem como simplificar porque não tem fator comum. Então vamos lá, a partir daí, agora é rápido. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então vamos lá. 5 oitavos, repete, multiplica por 2 sobre 1, tá? 5 vezes 2, 10. 8 vezes 1, 8. Esse caso dá para simplificar por 2, não é? Então vai dar, ó, 5 quartos. Tá? Letra C, repete 9 oitavos e inverte a fração, a segunda fração, 4 terços. Multiplicando, dá 36 sobre 24. Nesse caso, ó, são números pares, dá para simplificar por 2, depois por 2, e você ir fazendo a conta devagarinho, tá? Eu identifiquei que eles são múltiplos de 12, tá? Então vou simplificar logo por 12. Por quê? 36 por 12 dá 3 e 24 por 12 dá 2. Tá? Letra D, 2 oitavos. Ó, esse 2 oitavos já dá para simplificar antes, ó, a fração. Já sei que dá para simplificar, tá? Mas vou repetir aqui, ó, 2 oitavos e inverter a segunda. Então vai dar 6 oitavos. Simplificando por 2, 3 quartos. Letra E. Letra E tem um número natural ali, ó, 3, dividido para 5 sextos, tá? O 3, eu posso escrever ele como fração 3 sobre 1. Tá? Para a gente não se embolar ali. Então vai ficar 3 sobre 1 e inverte 6 quintos. Na hora de multiplicar vai ficar 18 sobre 5. Letra F, olha como está essa divisão de frações. Tem um número e uma fração. Qual é o número ali? Tá vendo que o 5 está sozinho e embaixo tem um meio? Tá? Então o 5 é o numerador dessa operação ali. Então a gente vai repetir o 5 como 5 sobre 1 e inverter o meio, tá? Então, ó, 5 sobre 1 inverte, 2 sobre 1. Então vai dar 10 sobre 1, que é a mesma coisa que 10. Na letra G também, ó, 4 quintos, tá vendo que a fração está mais em cima? E tem um 3 embaixo, ó. O 3 eu posso colocar um 1 debaixo desse 3, porque ele é um número natural ali sozinho, né? Então eu vou repetir 4 quintos e inverter o 3. Vai ficar um terço, ó. 4 quintos eu repeti a primeira fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Se eu colocar 1 aqui embaixo, 1 vai subir e vai ficar 3, 1 terço. Na hora de multiplicar, 4 sobre 15. Não tem como simplificar, essa é a resposta. Próxima aqui é a letra H. Repete 3 décimos,
e inverte a segunda. Tá? Multiplicando vai dar 15 sobre 20. 15 e 20 são múltiplos de 5, ó. Termina em 0 e termina em 5. Vou simplificar por 5. Vai dar 3 quartos. Acabou a simplificação, só isso. Próxima aí, 1 dividido para 3 oitavos. 1 inteiro, ó. Para botar 1 inteiro, eu botei 1 sobre 1. E invertiu a segunda fração. Ficou 8 terços. J, 7 nonos dividido por 10. Vou botar 10 sobre 1, tá? Então vai ficar 7 sobre 9 e inverte. Vai ficar 1 sobre 10. Vai ficar 7 sobre 90. Não dá para simplificar. 2 quintos dividido por 0,3. Gente, 0,3 não é 3 sobre 10? Né? Mas está vendo que ele está na segunda casa ali? O 3 sobre 10, ele vai ter que inverter. Então, vai ficar 10 sobre 3. Ó. Aqui, ó, o 2 quintos você repete. E o 3 décimos que tem aqui, 3 sobre 10, eu vou ter que inverter. Vai ficar 10 sobre 3, tá? Na hora de multiplicar, vai ficar 20 em cima e 15 embaixo. Os dois são múltiplos de 5, simplificando, vai ficar 4 terços, tá? Aqui não, ó. Aqui 0,75 é 75 centésimos. Então, a gente não vai inverter. Por quê? Ele é o primeiro aqui, não é? Então, a gente repete a primeira fração, 75 sobre 100. E inverte aqui, ó, o 7 décimos vai ficar 10 sobre 7, tá? Na hora de multiplicar, 75 vezes 10 fica 750. E 100 vezes 7 fica 700. Eu vou cortar um zero de cada, tá? Vai ficar 75 sobre 70, ó. E 75 sobre 70 dá para simplificar por 5, tá? Por quê? Termina em 0, termina em 5, simplificando por 5 fica 15 sobre 14. Tudo bem, gente? Não teve nenhum problema, tá? O que a gente faz? Toma cuidado com os números decimais e sempre repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. No final, a gente simplifica se for possível, ok? A partir de agora, a gente começa uns problemas que é um pouco diferente dessa divisão de frações, tá? A gente vai ter que ter na nossa mente a ideia de fração, tá? A gente vai transformar a maioria dos exercícios para o todo referência, tá? E no meio do caminho a gente vai entender, eu vou fazer a explicação de como que a gente vai fazer isso, tá? Número 2, letra A. Resolva os problemas e registre a estratégia utilizada, tá? Ó. Em 1 hora de viagem, o carro percorre 5/6 de um determinado percurso, tá? Vocês estão identificando que ele não percorreu tudo. Ó. Se você pegar o percurso, dividir em 6 pedaços, ele andou 5 pedaços, né? 5 partes. Nas mesmas condições e mantendo a mesma velocidade média, em quanto tempo esse carro fará o percurso total? Tá? Então, se a gente dividir assim, em 6 pedaços o percurso, tá? O meu todo referência ali são 6 pedaços. Tá? Dividir em 6 pedaços, ele já andou 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. E isso ele gastou 1 hora de viagem. Tá? Quanto falta para ele chegar aqui? Não falta 1/6, falta uma parte, né? Mas quanto vale esse pedaço aqui? Como que a gente vai fazer para descobrir? A gente não sabe que 1 hora ele andou isso aqui tudo. Então, se eu pegar 1 hora e dividir em 5 pedaços, eu descubro quanto vale cada pedacinho desse daqui. Correto? Então, 1 hora, gente, para dividir por 5 fica difícil. Eu vou passar isso para minutos, tá? 1 hora não são 60 minutos? Então, se eu pegar 60 e dividir para 5, 60 dividido para 5, dá para pegar o 6. 6 dividido para 5 dá 1 e resta 1. Abaixo o 0. Tá? Agora 10 dividido para 5 vai dar 2, porque 2 vezes 5, 10 e sobra nada. Tá? Então, cada pedacinho desse daqui vale 12 minutos. Tá? Isso aqui a gente está fazendo em minutos. Então, vou colocar lá. Se cada partezinha dessa aqui vale 12 minutos, ele fez 1 hora já, o próximo é 12 minutos. Então, para fazer o percurso todo, será feito em 1 hora e 12 minutos, tá?
Ou você passa tudo para minutos. Como uma hora são 60 minutos, demoraria 72 minutos, né, para completar tudo. Tá? Aí fica a critério. Se for múltipla escolha, a gente vai ver qual é a melhor resposta para a gente. Tá? Mas entenderam qual é a situação? A gente descobrir qual é o tudo referência, desenhar ali e interpretar a situação. Tá? Então vamos lá para a letra B. Ó, uma torneira aberta enche em 2 horas 3/4 da caixa d'água. Tá? Consegue identificar que ela não encheu a caixa d'água toda? Tá? Demorou 2 horas e não encheu a caixa d'água toda. Mantendo-se a mesma vazão da torneira de entrada de água. Em quanto tempo a caixa estará totalmente cheia? Tá? A mesma ideia. É descobrir quanto tempo demora para fazer todo o processo ali. Então, ó, peguei 4 pedaços. Tá? A gente já encheu 3. Falta só o último pedacinho. Tem que descobrir quanto vale esse último pedacinho. Tá? Se a gente pegou a fração e dividiu em 4 pedaços iguais, então vamos descobrir pegando as 2 horas. 2 horas são 120 minutos. Né? E dividindo para 3. Porque já foram preenchidos ali só 3/4 da caixa d'água. Tá? Dividindo para 3, vamos pegar o 12. 12 para 3 dá 4. Por quê? 4 vezes 3 é 12, sobra nada. Desce um zero aqui e um zero aqui. Então, ó, fecha a conta. Cada pedacinho ali, cada parte da fração vale 40 minutos. Então, escrevi assim, ó, 40, 40, 40, ó. No último pedaço também é 40. Então, quanto tempo demora para encher totalmente a caixa d'água? A caixa d'água estará totalmente cheia em 2 horas e 40 minutos ou em 160 minutos. Ok? Tá? Então, pega o total, o todo referência e faça a conta em cima de um todo referência. Tá? A número 3, dá para ver que o enunciado é um pouco maior, tem 3 itens para a gente analisar. Então, vamos com a leitura ali do enunciado. Ó. Use o todo referência que achar mais adequado e faça as representações de matemática para resolver os problemas. Tá? Uma pesquisa realizada com os alunos de uma escola apontou que 3/8 deles gastam seu tempo livre assistindo TV. Tá? De uma pesquisa de alunos, 3/8 gastam seu tempo assistindo TV. 2 restantes, tá? Do pessoal que não assiste TV, 2 restantes, 3/4 praticam esportes. Tá? Dos alunos da escola, 100 não gostam de assistir TV e nem praticam esporte. Tá? Então você consegue identificar que tem 3 grupos aí? Pessoal que assiste TV, pessoal que gosta de esporte e pessoal que não gosta de nenhum dos dois. Tá? Tem outro hobby aí para eles. Então, que fração, item 1, ó, que fração representa os alunos que assistem TV ou praticam esporte? Tá? Item 2, que fração representa os alunos que não gostam de nenhuma das atividades? Tá? Vem falando aqui que são 100 alunos, mas está perguntando em que fração. Quantos alunos ao todo na escola? A gente também não sabe essa informação. Então, ó, anotando as nossas informações. Primeiro grupo é pessoal que gosta de assistir TV, 3/8. Tá? Está escrito aqui na primeira linha do enunciado. Depois, na segunda linha, vem assim, ó, 2 restantes. Ó, se 3/8 gostam de assistir TV, o restante, gente, é o pessoal que não gosta, né? É 5/8. Concordam comigo? Ó? Numa fração de 8, denominador 8. O numerador é 3, né? 3/8. Então, o que sobra aqui são 5/8 para completar 8/8. Tá? Então, 3/8 gosta de TV. 5/8, que é o restante, 3/4 praticam esporte. Tá? Então, a gente tem que descobrir quanto é 3/4 de 5/8, assim, ó. O esporte é 3/4 do restante, que é 5/8, tá? Quando a gente faz essa conta, a gente multiplica numerador com numerador 15 e 8 vezes 4, 32, tá? Então, ó, gostam de TV, 3/8. Gostam de esporte, 3/4 de 5/8? É 15 sobre 32 avos. Reparem,
Os denominadores estão diferentes, né? Para a gente fazer o todo referência, como que a gente vai fazer um todo referência com um denominador diferente? Então, o que eu vou fazer? O 3 oitavos lá, eu consigo colocar em denominador 32. Então, eu vou trocar aquela fração 3 oitavos para uma fração equivalente com denominador 32. Como? Vou multiplicar toda a fração 3 oitavos por 4, tá? Que vai ficar 12 sobre 32. Então, ó, eu tenho frações com denominador 32. Então, o meu todo referência vai ser 32 pedaços. Assim, ó. Tá? Se você contar que tem 8, 4 vezes, tá? 8 fileiras com 4. Tá? Então, vamos lá. Preencher. Parte vermelha. O grupo que gosta de TV. Eu pintei 12 pedaços de 32. Parte verde, eu vou ter que pintar 15 pedaços de 32. Vai ficar assim, ó. 12 tem aqui, ó. E 15 tem aqui. Sobrou aqui embaixo, ó, 5 espaços, né? 5 32 avos, na verdade. Esse pessoal que sobrou ali embaixo, que está em branco, é aqui, ó. Dos alunos da escola, 100 não gostam de assistir TV e nem de praticar esporte. Tá? Se são 100 alunos e aqui tem 5 pedacinhos, dá para fazer até de cabeça. 100 dividido para 5 dá 20. Tá? Então, cada pedacinho aqui, ó, tem 20. Tá? Porque 20 vezes 5 dá 100. E isso nos ajuda a descobrir ali, acho que é a última pergunta. Deixa eu dar uma lida aqui, ó. Quantos alunos há ao todo na escola? Por quê? Se a divisão ali, a fração, cada pedacinho é do mesmo tamanho, então tem 32 pedacinhos, né? E cada um vale 20, é só multiplicar, tá? Mas vamos lá, pelo item 1. Que fração representa os alunos que assistem à TV ou praticam esporte? Esse ou dá a ideia de adição, tá? É o pessoal da TV mais o pessoal do esporte. Então, eu teria que fazer isso, ó. Somar as duas frações. Como os denominadores são iguais, a soma fica tranquila. 12 mais 15, 27 sobre 32. Tá? Não tem como simplificar. É isso daí. Item 2. Que fração representa os alunos que não gostam de nenhuma das duas atividades? Eu tinha até falado, o pessoal aqui, ó, esses quadradinhos de branco aqui, são 5, né? 5 num total de 32. Então, ó, 5 sobre 32 é o que não gosta de nenhuma das duas atividades, tá? Quantos alunos ao todo na escola? Tá? Eu sei que 5 sobre 32 equivale a 100, né? Cada um vale 20 ali, então. Então, como 5 sobre 32 vale 100, 32 vezes 20, que eu descobri que cada um vale 20, vale 640. Então, 32 pedacinhos de 20 dá 640 alunos nessa escola. Tudo bem? Trabalhosa essa, né? Mas não é difícil. Se você tiver calma, pensar num todo referência que seja igual para os 3 grupos, na verdade, né? São 3, TV, esporte e o que não gosta nenhum dos dois, você consegue fazer toda a conta. Repare que todas as respostas estavam com denominador 32. Tá? Então é só pensar um pouquinho. Próxima página, letra B, continua os problemas, ó. Fez-se uma pesquisa sobre o sabor do suco que os alunos de determinada escola preferem. Sabe-se que 1/3 escolheu suco de uva, tá? 1/3 dos alunos. 1/4 dos alunos restantes escolheu suco laranja. E aí, vamos anotar as informações? E outra, ó, no finalzinho ali, e 120 alunos ficaram indecisos. Ah, então, ó, 1/3 uva, anotei. Agora, ó, 1/4 dos restantes, tá? Escolheu laranja. Se 1/3 é uva, gente, para completar aqui essa fração é 2/3, concorda? Então a gente tem que descobrir quanto é 1/4 de 2/3, tá? Ó, laranja é 1/4 de 2/3. Quando a gente multiplica, fica 2 e multiplica aqui fica 12, tá? Só que essa fração aqui dá para simplificar, porque os números são pares, dá para simplificar por 2. Simplificando por 2 é a mesma coisa que 1/6, tá?
Então, laranja é 1/6. Como que eu vou comparar laranja e uva se as frações têm denominadores diferentes? Então, o que eu vou fazer? Vou trocar a uva lá, ó. Vou multiplicá-la toda por 2 para virar uma fração equivalente com o denominador 6. Então, ó, ficou 2/6. Tá? Então, quem gosta de uva, 2/6 do total. Quem gosta de laranja, 1/6. Tá? Então, eu posso botar meu todo referência com 6 pedaços. Tá? Aí eu pinto de vermelho 2/6, que é uva, e 1/6 de verde, que é o pessoal de laranja. Tá? 120 alunos ficaram indecisos. Estão vendo aqui essa informação? O que quer dizer isso, 120 indecisos? Que essa parte aqui que está em branco, que não respondeu, ficou indeciso, equivale a esses 120, né? 120 dividido para 3 pedaços. Se eu pegar o 12, vai dar 4. Por quê? 4 vezes 3 dá 12 e sobra nada. Tá? Abaixo do zero, fecha o zero aqui, ó, fecha a conta e vai dar 40. Tá? Então, cada pedacinho aqui vale 40. Tá? Quantos alunos participaram da pesquisa? Se são 6 pedacinhos aqui, ó, então o que a gente vai fazer? 3/6 não equivale aos 120? Né? Então, é só multiplicar. Deixa eu apagar ali porque ficou em cima da minha conta. E como essa conta aqui é um pouco simples, 120 dividido por 3, tá? Eu vou botar a resposta aqui. Cada pedacinho aqui vale 40. Tá? Então eu escrevi aqui, ó, 3/6 representa 120 alunos. Tá? Foi até falado aqui no início. Então, ó, portanto, 6 pedacinhos de 40, 6 vezes 40 dá 240 alunos. Tudo bem? É o total de alunos que ele queria saber nessa pergunta. Tá? Então, ó, vamos para a letra C. Um trem viajando a uma velocidade constante cumpriu o percurso entre duas cidades em 6 horas. Tá? Ele saiu de uma cidade e foi até outra em 6 horas. Que fração do percurso ele cumpriria em 5 horas? Tá? Ele te deu o total, está perguntando em 5 horas ele estaria onde do percurso? Poxa, se ele fez em 6 horas, o que eu pensei? Vou pegar o trajeto e dividir em 6 pedaços. Tá? Ele quer descobrir isso aqui, ó, de vermelho. Né? Da fração, gente, de 6 pedaços, ele só pintou 5, isso equivale a 5/6. Né? Não é nada demais. O enunciado até parecia ser um pouco complicado, mas é isso. Quer saber quanto ele teria caminhado ali no percurso em 5 horas? Ele teria caminhado 5/6. Tá? Rápida essa, né? Letra D. Durante uma viagem, um passageiro adormeceu exatamente na metade do percurso. Tá? Essa questão aí, ela embola um pouco a nossa mente. Então vamos lá. O passageiro tinha que fazer um percurso de uma cidade até a outra. Ele adormeceu na metade do percurso, tá? Ele dormiu, tá? Quando acordou, estou lendo lá o enunciado, ó. Quando acordou, ainda faltava para chegar ao destino metade da distância percorrida enquanto ele dormia, tá? Então, ó, quando ele adormeceu, ele dormiu. Ele acordou, faltava metade do que ele já dormiu. Tá? Então, durante que fração do percurso ele dormiu? A pergunta é, durante que fração do percurso ele dormiu? Então, vamos lá. Ó. Eu anotei ali a resposta ali. Eu tinha esquecido de colocar. Então, eu pensei assim, um todo referência em 6 pedaços. Tá? Ele começou a dormir aqui na metade, tá? Então, ele dormiu aqui na metade, ele dormiu aqui. Aqui ele estava acordado, ele adormeceu aqui, pum. Ele começou a dormir, tá? Dormiu um quadradinho, 2 ou 3, tá? Então, o que eu pensei? Se ele dormiu um quadradinho, aí vem falando que a metade do que ele dormiu, a gente teria que dividir esse quadradinho em mais pedaços, não só em 6, talvez em 8 ou 12. Então, pensei assim, se ele dormiu 2 quadradinhos, tá? A metade seria um quadradinho, correto? Então, eu fiz assim, ó. Começou na metade do caminho a dormir. Então, ele começou aqui.
Ele dormiu essa parte aqui de vermelho, ó. Tá? Ele dormiu a parte de vermelho e aqui vem falando, ó. Quando acordou, ainda faltava para chegar ao destino, que é aqui no final, ó. Metade da distância percorrida enquanto ele dormia, tá certinho, ó. Então essa parte aqui de cinza é o que faltava para ele dormir para chegar até o final do destino dele. Durante que fração do percurso ele dormiu, tá? Então, ó, ficou faltando 1/6, que é esse aqui final. E qual foi a parte que ele dormiu? Deixa eu ver se eu coloquei a resposta. Vou colocar aqui agora. Ele dormiu 2/6. Correto? A parte de vermelho aqui são 2 pedaços, num total de 6, 2/6. Se você simplificar por 2, que os dois números são pares, ele dormiu 1/3. Ele dormiu 1/3 do caminho. Ok? Nem fizemos conta, só foi interpretação ali do todo referência. Tá? Então, próxima questão é a questão número 4, para a gente resolver algumas expressões numéricas ali. Então, para resolver essas expressões numéricas, letra A e letra B, vamos ter que elaborar algumas estratégias. Na letra A é um pouco mais simples. Vamos resolver primeiramente o parênteses, né? Como a gente aprendeu lá desde o quinto, sexto ano, resolver primeiro os parênteses. Dentro dos parênteses tem 2/5 mais número 1, tá? Natural. Como que eu vou fazer para fazer essa soma aqui? Se aqui não é fração, não tem um denominador, tá? Então eu vou fazer esse 1 aparecer um denominador 5, tá? Uma fração que dê 1 como resposta são números iguais. 5/5 não dá 1, tá? Então eu vou trocar aquele 1 ali por 5/5, tá? Então eu fiz assim, ó. Repeti o início vezes o parênteses, 2/5. Ao invés de colocar 1, eu botei 5/5, repeti o parênteses dividido por 1/3, tá? Dentro do parênteses, os denominadores são iguais, a gente pode somar. Então, 2 mais 5 vai dar 7, tá? Então, ó, repetiu 3/4, 7/5, dividido por 1/3. Aqui, qual é o procedimento que a gente faz primeiro? Multiplicação ou divisão? Tanto faz, não é? Só que a gente tem que fazer o que está em ordem, tá? Senão a gente pode terminar errando. Então, fazendo em ordem, vou fazer a multiplicação, depois eu faço a divisão. Multiplicação, só multiplicar numerador com numerador. Então, 3 vezes 7 e 4 vezes 5, tá? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Agora, na divisão, o que a gente faz? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, repetiu 21/20 e inverti, 3/1. Na hora de multiplicar, 21 multiplicado por 3 dá 63 e 20 por 1 dá 20. Não tem como simplificar, essa é a resposta. Tá? É muito comum, gente, ter expressões numéricas assim, com frações, com potência, com raiz, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Ó. A letra B já coloca uma fração e embaixo tem outra fração. Né? A gente tem que resolver a parte de cima, depois a parte de baixo e juntar tudo de uma vez. Então, vamos fazer com calma a letra B, pensando que na parte de cima as operações são de adição e subtração. Né? Para a gente somar e subtrair frações, os denominadores têm que ser iguais. Né? Então, o que eu pensei? Vou transformar, dentro do parênteses, não tem um denominador 8 e denominador 4, vou transformar em mesmo denominador. Mas depois eu não teria que transformar o denominador 6 também? Então, o que eu pensei? Vou botar todo mundo do mesmo denominador. Tirando o MC entre 8, 4 e 6. Tá? Então, o que eles têm em comum aqui é o 24. Tá? Então, se eu tirar o MC entre 8, 8 vezes 3 não é 24? 4 vezes 6 não é 24? 6 vezes 4 não é 24? Tá? Então, o MC ele vai ser 24. Então, a primeira fração vai ser toda multiplicada por 3. Vai ficar 9/24. A segunda fração vai ser multiplicada por 6. Vai ficar 30/24. Tá? E a última vai ser multiplicada por 4. Vai ficar 20/24. Vai ficar assim, ó. 9/24, 30/24, menos
20 sobre 24. Na linha de baixo, ó, aqui tinha um número natural 2. Se eu colocar 1 aqui embaixo, eu teria que tirar o MC entre 1 e 5. Tá? Mas é fácil de pensar. Qual é a fração que dá resultado 2? Né? Só que ó, o denominador tem que ser 5. Então, se eu dividir 10 por 5, não dá 2? Então, ó, troquei esse 2 aqui por 10 sobre 5. Tá? Aí agora é só fazer a conta. A parte lá de cima eu vou resolver o parênteses primeiro. Tá? Resolvendo o parênteses, vai ficar a soma lá de 9 mais 30, vai ficar 39. Cadê? 39 sobre 24, repete a segunda operação ali, de subtração. E aqui embaixo também dá para subtrair já, ó. Vai ficar 4 quintos, ok? Na parte de cima ainda tenho que fazer uma conta, a subtração ali. Como o denominador já é igual, é fácil, vai ficar 19 sobre 24 e repete ali o denominador, 4 quintos. Agora ficou uma fração sobre outra fração, divisão entre frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, não é? Aqui em cima a gente multiplica 19 vezes 5 e embaixo também, 24 vezes 4. Então vai ficar 95 sobre 96. Não tem como simplificar, são números consecutivos, né? 95, 96. Então, acabou essa resposta, tá? Então, gente, a gente aqui está finalizando os exercícios que ficou faltando da última aula, tá? Próxima aula a gente vai ter que corrigir os exercícios em casa e entrar no próximo módulo, módulo 20. Tudo bem? Então, vou finalizar aqui a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima.